Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião dentista. Ele que tem a sua formação pela Unisagrado de Bauru, há mais de 20 anos de formado dentro da odontologia, fez sua especialização em endodontia pela USP de Bauru e mestrado pela USP de São Paulo. Nós vamos falar muito em reabilitação oral, que engloba várias áreas da odontologia. Eu estou falando do Dr. Luiz César Brizighello, meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Odontocast e a gente poder fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho da sua formação e, obviamente, falar muito em reabilitação oral, que é uma área que tem crescido bastante e principalmente nessa área que você vem atuando, que é na área da estética. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Ismael. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Odontocast. E estou aqui para a gente conversar bastante sobre a odontologia moderna, a odontologia contemporânea, a odontologia que traz resultado, a odontologia simplificada, que oferece muitos benefícios aí aos nossos pacientes. E esteja à vontade aí para a gente discorrer desse bate-papo. Espero poder contribuir não só com os pacientes, né? E sei que eu tenho bastante seguidores dentistas lá também no Instagram que vão estar acompanhando a gente aí e a Odontocast. É um prazer estar aqui, realmente. O prazer é todo nosso, meu amigo, a gente poder falar sobre a odontologia, é o nosso dia a dia aqui e, obviamente, poder recebê-lo aqui no nosso canal. Para a gente é um prazer. Doutor, antes de a gente entrar nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, quem que te levou para a odontologia. Normalmente os colegas que passam por aqui, ou o pai era dentista, influenciou os filhos, ou tem alguém na família, e tem alguns casos que não. Qual que seria o seu caso? O meu caso é o de não. É o de não. É o de não, tá? Não tenho ninguém na família dentista, muito pelo contrário, longe disso, né? Mas tinha um sonho de ser dentista porque eu gostava muito de ir na minha ortodontista, né? Usei aparelho ortodôntico durante os 3, 4 anos, na época usava-se mais tempo, né? E eu chegava no consultório, aquele ambiente de consultório, aquele cheiro de eugenol, né? Ele me tocava e eu tinha vontade de ser. E assim perdurou. Daí eu fui estudar em Bauru, né? E por lá fiquei durante 5 anos. Acabei a graduação, em seguida já engatei uma especialização em endodontia, me dava muito bem com endodontia na faculdade. Aliás, tive um ensino muito bom na graduação, né? E isso me ajudou muito a chegar na reabilitação, vamos falar disso. E assim que eu fiz a especialização lá em Bauru, quando eu estava terminando a especialização lá em Bauru, daí bateu aquele friozinho na barriga, né? Porque e agora, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para montar consultório. Já não tem mais suporte familiar nessa altura do campeonato. Eu preciso direcionar uma rota, né? O meu irmão morava em São Paulo. Meu irmão fazia faculdade na GV nessa época, aqui em São Paulo. Eu falei, bom, vou prestar um mestrado aqui na USP de São Paulo, na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, né? Para ver o que dá. E nessa, eu acabei entrando no mestrado e direcionei todo o foco aí para a área acadêmica. Eu queria ter esse engate na área acadêmica, que seria assim, uma válvula de escape, onde eu poderia começar a rentabilizar. Sabe? Quando eu fiz especialização lá em Bauru, eu já estava um pouco envolvido. O meu professor lá, o Celso Kenji, ele me convidava bastante para dar cursos, né? E dei bastante cursos, fiz muita amizade, estava realmente envolvido na acadêmica. Daí eu vim para São Paulo para contextualizar isso através do mestrado, né? E durante essa época de mestrado, né, eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, uma fase bem difícil, né? Eu prestava serviços em consultórios particulares aqui de São Paulo, na área de endodontia, tá? Eu tinha minha maletinha, né, de pesca, né, onde eu colocava todos os meus apetrechos de endodontia aí e saía prestando serviço na área de endodontia. Assim eu comecei a dar os primeiros passos na odontologia. Até que eu fui contratado para dar aula na Unicid, na pós-graduação em endodontia. Estive aí uns 2, 3 anos. Mas daí a minha real paixão mesmo se tornou a clínica, né? Eu atendendo em consultórios, foi onde eu tive um direcionamento aí e fui para a área clínica mesmo. Na endo hoje, os microscópios, né, que é vamos dizer assim, a tecnologia, né, da parte de endo, Sim. tem crescido bastante, né? Sim, faço muito endodontia ainda. Tá? A endodontia está envolvida no processo de reabilitação oral. Aliás, é a base da reabilitação. É a base. Tá? É a base da reabilitação. A endodontia te dá
uma noção de qualquer outra especialidade, de dar uma noção de posicionamento de implante, de dar uma noção de tudo, tá? Colocação de um pino de fibra. Enfim, você acaba não ficando refém de outros profissionais para vir te atender. Então, a endodontia desenvolveu bastante. Hoje tem a tomografia em endodontia, tem microscópio, né? Mas o que manda é a mão e experiência do endodontista. Tudo que vem de tecnológico são acessórios que vão te ajudar. Mas o seu conhecimento teórico, a sua prática, o seu dia a dia, isso é muito relevante. Hoje a gente vê que o paciente está procurando muito essa questão da estética, né? Principalmente por a rede social, aquela coisa de selfie, fotografia. Me fale um pouquinho o que fez você se especializar nessa área, né? Atuar dentro da estética na odontologia. Tá. Eu nunca fui, Ismael, uma pessoa que pensasse da seguinte maneira: eu vou para a área estética. Não, isso foi acontecendo casualmente. Tá? Eu tinha lá o meu consultório, um dos consultórios que eu prestava serviço de endodontia, eu acabei comprando, tá? E fui desenvolvendo aí as minhas habilidades, tá? Porque eu não conseguiria tocar um consultório só com endodontia. O consultório é muito mais que isso, tá? Então eu chamava outros profissionais para executarem o serviço. E isso dava, muitas vezes, problema de agenda. O profissional não tinha agenda, ou então, às vezes, um pós-operatório eu que acabava controlando por falta de profissionais. Então, eu acabei me arriscando gradualmente a fazer alguns serviços. Então, arriscava uma restauração, arriscava uma cirurgia mais simplificada, e assim ia aperfeiçoando o meu trabalho. Tá? E, gradualmente, ia arriscando mais. Fazer uma cerâmica, fazer uma resina, fazer um processo maior de estética. E aí a gente foi ganhando bagagem até o refino do trabalho com a demanda de pacientes, que começou a gerar um boca a boca, tá? Um leque de pacientes que vieram nessa busca estética e vem até hoje, né? Então a gente já formou uma carteira que buscam não só pela estética, como procedimentos de odontologia de uma maneira geral, que é o caso da reabilitação oral. Hoje, essa questão da reabilitação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que envolve a reabilitação oral. São várias áreas e, obviamente, dentro da reabilitação, você escolhe um nicho que, no seu caso, aí você tem atuado mais na questão da estética. Mas me fale um pouquinho sobre a reabilitação oral num todo. A reabilitação oral, ela envolve a parte estética e a parte funcional. Tá? Não existe estética sem função. Então, o sistema estomatognático ele tem que estar em totalmente equilíbrio. Tá? O paciente é óbvio que ele vem buscar uma estética, mas a função ela tem que estar atrelada a essa estética, senão nós não vamos ter o quê? A longevidade que todos buscamos. Tá? Então, a reabilitação ela envolve muito além do que lentes de contato de porcelana, lentes de contato de resina, envolve muito mais do que trabalhos grandes, extensos, de dentes clareados, enfim, tá? É um conjunto total. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os conceitos que você utiliza para fazer a reabilitação quando a gente fala de estética, né? Porque cada cirurgião, cada dentista, cada profissional, ele tem o seu meio, sua maneira. Tá. Como que é a sua linha de tratamento com relação a isso? Certo. Vamos lá, então. O paciente, ele vai no consultório, tá? Para buscar estética. Ele quer a estética, tá? Mas além de um dente que você precisa mudar a forma, você precisa mudar o tamanho do dente, considerar a coloração que o paciente tanto busca, a gente tem que pensar muito além disso. A gente tem que pensar que o paciente ele busca algo que transita um pouco pelo abstrato, sabe? Na questão de o paciente definir a sua identidade, você tem que entender o que o paciente quer comunicar, o que ele quer transmitir com o seu novo sorriso, e a gente fazendo esse diagnóstico, a gente faz um planejamento para fazer essa entrega para o paciente. O paciente, Ismael, muitas vezes, ele está ali não pelo dente. Ele está ali, às vezes, com uma baixa autoestima. Ele está ali, muitas vezes, porque ele está com um problema pessoal de uma separação de um casamento ou algum outro tipo de problema, que ele vem buscar aí uma nova identidade. E isso é muito profundo, né? A gente pensar isso, que o dente consegue ajudar ele nesse sentido. Hoje você vê os pacientes, assim, o número de pacientes tem aumentado muito grande por essa questão da estética, né? Por essa questão do visual. Uhum. E, obviamente,
o sorriso melhora muito a autoestima do paciente, Sim, né? com certeza. O paciente hoje que busca essa reabilitação, ele obviamente está procurando melhorar a sua autoestima, o visual, né? O sorriso, que Ele é quer a o cartão sua, de visita do ele quer a paciente, sua né? identidade, novamente. Ele busca a sua identidade, né? E ele sempre dentro dessa identidade, ele quer comunicar algo, ele quer transmitir algo, né? A gente entendendo esse conceito, a gente consegue fazer um planejamento dentro da perspectiva do paciente. E isso é bem interessante. Você que não é inscrito no nosso canal ainda na Odontocast, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando aqui alguns cortes desse episódio também, onde nós vamos estar colocando no Instagram. Então você pode seguir lá o nosso Instagram para que a gente consiga, para que a gente possa também estar levando conteúdo para você através da nossa página do Instagram. Hoje, doutor, a gente sabe que a odontologia é uma odontologia moderna, né? Você que está há mais de 2 décadas aí, 20 anos de formado, obviamente começou numa época onde o digital não era tão presente. Eu queria que você falasse dentro da reabilitação, da parte da estética, o que o digital evoluiu nesse sentido e o que você tem utilizado e que tem contribuído para o tratamento do paciente. Tá. O fluxo digital, Ismael, ele é algo que realmente veio para ficar, tá? Eu já notei isso há uns 5 anos atrás e tive a oportunidade aí de logo, tendo essa perspectiva, já entrar nesse mundo. E o que eu percebi é o seguinte, o digital, a questão do planejamento, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Por quê? Porque você vai toda a captação das informações do seu paciente através da digitalização do seu sorriso e a partir daí você consegue um diálogo direto com o técnico, com o laboratório, do design desse sorriso do paciente. Então você pede para o técnico, por exemplo, você faz o escaneamento, o técnico vai lá, vai desenhar o sorriso do paciente, vai te mostrar via WhatsApp mesmo, né? Ele mostra o planejamento do sorriso e você ali pode pedir, eu quero aumentar aqui, eu quero diminuir ali. Você vai elaborar esse sorriso mediante a que o paciente, naquela consulta inicial que a gente mencionou, de diagnóstico, você vai tentar entrar na percepção do paciente, no que ele busca, no que ele quer transmitir, mediante aquele sorriso feito no fluxo digital. Tá? É claro que isso funciona também de uma maneira analógica, como era feito antes, você bem mencionou, e funcionava bem, mas hoje está muito mais prático, está muito mais rápido, né? A gente consegue essas mudanças muito mais assim direcionadas para determinado caso, e isso fica muito interessante, essa troca de informação. Além do que também, Ismael, o digital acaba sendo um seguro para o paciente, né? Um seguro, eu estava até conversando com a Dani antes da gente iniciar aqui. Parece que um paciente lá em Londres, não sei aonde, quebrou um dente que fez uma porcelana aqui no Brasil. Se ele tivesse feito isso no fluxo digital, o dentista daqui do Brasil poderia mandar o arquivo lá para Londres e lá eles iriam usinar a peça dele, fazer a fresagem e devolver a mesma peça que foi confeccionada aqui em qualquer lugar do mundo. Coisa que no analógico eles teriam que fazer um dente novo para o paciente. Então você acaba tendo um seguro da sua boca também em relação a isso. O paciente hoje, ele no planejamento, ele quer ver o antes e depois ou não? Quando você faz o planejamento do tratamento, normalmente o paciente Não pede só isso? quer ver, como você tem que validar isso na boca dele. Então vamos lá. A primeira consulta é de diagnóstico, onde a gente vai entender os anseios do paciente, onde a gente vai buscar o que ele quer transmitir, o que ele quer comunicar, qual que é a perspectiva dele, alinhar a expectativa. Ok. Feito isso, escaneamento, fotografias iniciais, certo? Segunda consulta, tá? Eu já vou ter falado com o meu técnico, ele já vai ter preparado aí as lentes provisórias para o paciente, onde eu vou validar em boca, Ismael. Então, o que eu vou fazer? Todo aquele desenho, eu vou transferir, materializar isso com lentes de contato provisória na boca do paciente, tá? Ele vai se olhar no espelho, tá? E vai ver a sua percepção aí. É claro que uma percepção realista mediante a situação que eu tenho ali. E eu vou também direcionando ele em alguns aspectos. O que é possível, o que não é. Mas sempre tentando fazer o máximo para que o paciente saia 100% satisfeito.
Tá? Isso é o objetivo. Aprovou essas lentes temporárias, daí a gente vai mandar fazer a usinagem das definitivas. Daí cada laboratório tem um jeito de trabalho. Uns gostam de fazer de um método, outros de outro. Na terceira consulta, a gente já consegue definir e já cimentar essas lentes de contato. Caso o paciente não aprove, tenha que fazer algum ajuste, a gente estende mais 1, 2 consultas, o tempo que precisar. Agora, a gente tem que ter a aprovação do paciente. Você não vai colar um trabalho grande no paciente em porcelana sem aprovação, porque isso daí depois, para você corrigir, vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de problema, não que não seja possível. Agora, se tiver que trocar também, tem que trocar, tá? Dentro aqui da nossa pauta não tem essa pergunta, mas eu vou ter que fazer para você, Vamos porque lá. eu acho que é muito pertinente, principalmente dentro da odontologia, Ok. com relação aos desgastes que muita gente fala Boa. em você precisar colocar uma lente, o cirurgião normalmente vai fazer desgastes. Dentro da odontologia, isso é um ponto que é muito discutido, né? Você fazer desgaste no dente, enfim, o paciente às vezes ele não entende, né, os danos ou os benefícios, o que tem de prós e contras com relação a isso. Então a pergunta é o seguinte: você hoje vai fazer uma reabilitação oral estética, colocar aí as lentes de porcelana. Esse desgaste ele acontece? Como que é feito isso, doutor? Cara, eu senti falta das perguntas só na pauta, verdade. Mas eu vou até virar para aquela câmera para conversar sobre isso, porque isso Fica à daí vontade, é meu algo amigo. muito interessante. Fique tá? à vontade. E aqui não é defender porcelana ou defender resina. Não é defender nenhuma. Tem profissionais altamente capacitados que fazem belíssimos trabalhos em resina composta. Tem profissionais extremamente capacitados que fazem belíssimos trabalhos em porcelana. Mas alguns mitos eles têm que ser desvendados, certo? A questão das lentes de contato, tá? As lentes de contato, a técnica original dela, elas foram realizadas em porcelana. O que acontece é que, principalmente agora, depois da pandemia, já existia as facetas em resina, onde fazia a cobertura total dos dentes em resina composta. E isso se difundiu muito durante a pandemia, de um tempo para cá, porque muitos profissionais começaram a executar a parte estética. A barreira de entrada da resina, ela acaba sendo, Ismael, um pouquinho mais convidativa também. Tá? O profissional ele tem um pouquinho mais de ousadia de entrar e oferecer esse trabalho. Para você fazer um trabalho em porcelana, você precisa de um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de refino técnico. Tá? Existem realmente esses dois materiais. Agora, a questão do desgaste é o seguinte. Um profissional que trabalha com porcelana, o que ele menos quer é desgastar o dente do paciente. Tá? Por quê? Porque desgastando o dente do paciente, nós temos dois problemas. Tá? Primeiro que a gente vai perder a adesão. A lente de contato ela vai grudar menos. Porque é no esmalte que está é o padrão ouro de adesão do dente. É no esmalte. Então, você desgastando esse esmalte, você perde em adesão. E outro que você pode causar uma sensibilidade ao paciente. Então, é tudo que o dentista capacitado não quer. Tá? O que aconteceu na pandemia, que todo mundo ficou lá na internet, vendo isso, vendo aquilo, tá, e não sei o quê. Apareceu aqueles dentinhos de tubarão, lembra disso? Apareceu aqueles dentinhos de tubarão, tá? Onde os pacientes associaram isso à porcelana. Então, calma aí. E o pessoal que estava entrando na resina, não. E até mesmo isso eu não vou crucificar profissional nenhum, pelo amor de Deus. Tem profissionais ótimos para as duas técnicas, tá? Começaram a falar para o paciente assim, olha, para fazer a porcelana, o seu dente tem que estar altamente desgastado. Para fazer a resina, não tem desgaste. Eu posso colocar uma camada de resina em cima do seu dente, tá? E não é bem verdade, tá? É claro que para fazer a cerâmica, a porcelana, você precisa de algumas adequações minimamente invasivas para o bom profissionais invisíveis a olho nu. Muitas vezes não precisa nem das lentes temporárias. Os pacientes, se quiser, podem ir embora sem anestesia, inclusive. De tão pouco que é, tá? Mas teve isso por causa desses dentes de tubarão. O que acontece muitas vezes desses dentes de tubarão é que o paciente ele já chega numa condição que ele não tem só o dente íntegro ali, sabe? Ele já tem restaurações, o dente já está bem destruído. Então, o dentista não é que ele quer fazer aquele preparo lá, ele não tem outro recurso, porque ele não consegue colar uma lente de contato onde tem
grandes destruições, resina infiltrada, tratamento sabe? O dente já está deteriorado. Daí é um recobrimento parcial. O recobrimento parcial, o desgaste, realmente, ele é um pouco mais invasivo. Que não chega a ser um dente de tubarão, né? Lá já é um extremo, mas é um desgaste mais invasivo. E a resina não. A resina, o profissional vai lá e cobre diretamente o dente. É um material que evoluiu bastante, tá? É um material que, na mãos de bons profissionais, saem excelentes resultados. Eu conheço vários, tá? É um material que costuma ter o ticket mais barato, por isso que os pacientes eles compram mais a ideia, né? A porcelana ela é mais cara, né? Ela passa por um processo laboratorial, o material é mais caro, tá? E agora a resina também ela precisa de desgaste, dependendo do caso. Você, com uma camada fina de resina, não vai conseguir cobrir, por exemplo, um dente que está mais escurecido. Por transparência ali, vai emitir a cor, tá? Agora, você quer conversar de material, de porcelana e de resina, tá? Não é o dentista, a odontologia que conversa isso. Engenharia de materiais. Quer comparar porcelana e resina? Engenharia de materiais. A porcelana é um material que tem o feldspato, de silicado de lítio, é um material vítreo, material impermeável, é um material que não mancha ao longo do tempo, é um material que mantém a cor. A resina, ela tem pelo menos 20% de matriz orgânica, onde ela tem uma permeabilidade. Então é o seguinte, a pessoa pode fazer os dois trabalhos, mas a pessoa que colocar a lente de resina, ela sabe, está sujeita a maiores manutenções. Tá? Pequenas intercorrências de quebra de bordos. Melhorou muito, mas ainda é suscetível a manchamentos por causa desse 20% de matéria orgânica, que são os monômeros da resina. Então, assim... Tem restrição com relação à alimentação também, quando você faz a lente de resina? Quando você faz da lente de resina, o que a gente pede para o paciente... Ou ambas, não sei se tem restrição. A porcelana ela é mais resistente, tá? A porcelana você não... dificilmente vai ter quebras de borda, principalmente agora. Nós tínhamos isso quando não tinha o de silicado de lítio. Mas agora com o de silicado de lítio, tá? Ele é altamente resistente, inclusive a mesma resistência do esmalte, que é 450 megapascal, tá? A porcelana tem a mesma resistência do esmalte. Então, você consegue aí ter uma alimentação mais convencional. Agora, a resina... ela é um pouco menos resistente que a porcelana. Ela tem mais bordes. Eu percebo isso no consultório. Lá a gente faz os dois trabalhos, tá? Eu, particularmente, não faço lente de resina, mas a doutora faz espetacular, a doutora Fernanda, tá? E, às vezes, acontece alguma intercorrência de bordo, algum manchamento reduziu muito, que as resinas evoluíram bastante, tá? Mas ainda é um material que dá mais manutenção. O paciente paga o preço. É um ticket mais baixo. Tá? Agora, em relação ao material, porcelana e resina, tem gente que fica discutindo, cria inimizade dentro da odontologia por causa disso, polêmicas. Porcelana e resina são materiais, entendeu? A engenharia de materiais explica o que é porcelana e o que é resina. Então. Uma vez que o paciente tem os dentes bem desenhados, vamos dizer assim, tem um sorriso bonito, e o paciente quer colocar uma lente, por exemplo, um clareamento talvez consiga bem feito, chegar a uma qualidade talvez, claro, não diria igual, mas... Claro, consegue. O paciente já tem o paciente está de acordo com a forma do dente dele, está de acordo com o tamanho do dente dele, ele só quer alterar a cor, clareamento dentário. E aí, eu vou te falar um pouquinho mais, tá? Só puxando de novo o gancho para a resina. Sabe onde eu acho que a resina entra muito bem, Ismael? Para recontornos estéticos. O que é o recontorno estético? É você fazer aquele ângulo. Doutor, eu tenho um ângulo triangular, eu queria isso mais arredondado, vai transmitir uma sutileza a mais no meu sorriso. Ou então uma pessoa, sei lá, que quer transmitir mais autoridade, que, sei lá, é o líder de uma empresa, de um grupo. Doutor, meu sorriso ele está muito sutil, eu quero mais autoridade. Aí você pode demarcar um pouquinho mais ali e tal. Entende? Esses pequenos recontornos estéticos, a resina composta, para mim, ela é fenomenal. Tá? Agora, o recobrimento total não é para qualquer um em resina composta. Tem que ter indicação. Tem que ter indicação, tem que ter destreza, porque hoje o que eu faço bastante é tirar a resina e colocar cerâmica. Verdade? Muito. Tá? Infiltração e tal. Como tiro cerâmica para colocar cerâmica também. Tá? Então, assim, não é o material. Tá? É a técnica na mão de quem sabe fazer. O paciente tem que saber o material que ele está colocando em boca. Tá? Tem que saber o material que está colocando em boca, tem que saber a manutenção que vai dar esse material.
e tem que saber o tempo de durabilidade. A porcelana, ela costuma durar mais que a resina. Eu tenho casos de mais de 10 anos de porcelana em boca. Tempo. Na época, ainda feita com fio dispático, que é um excelente material, muito lindo, só que tem a resistência muito menor. O paciente hoje que tem problema de bruxismo, que tem aquela ranger dos dentes, esses materiais aguentam, doutor? Esse paciente que tem apertamento? Ou tem que tratar antes para depois? Como que é isso? O bruxismo, você faz um tratamento acompanhado, tá? Então, primeira coisa, você tem que alinhar a parte estética à parte de equilíbrio de oclusão, tá? Ele tem que estar com a oclusão totalmente de uma maneira equilibrada, vamos dizer assim, tá? Tem que estar equilibrada para você oferecer algo estético para ele, tá? Nesses casos de bruxismo, tá? Eu indico o disilicato de lítio, que é o material que vai ter a mesma resistência ao esmalte, porém, você vai fazer a placa mil relaxante, tá? A placa mil relaxante é o que o paciente vai usar no período noturno para proteger esse trabalho, que geralmente os problemas ocorrem à noite. Exatamente. Tá? Que é uma carga absurda que o paciente emite em cima dos dentes. Né? Você falava sobre as lentes 10 anos, né? Um tempo muito bom, né? Sim. Durante esse período, o paciente precisa fazer manutenção, doutor? Como que é isso? A manutenção da lente de porcelana, tá? E para resina também, tá? É você fazer a periodicidade no dentista, tá? O dentista vai definir se a sua periodicidade ela é semestral, se ela é a cada 4 meses, tá? Mas é basicamente isso, você fazer a manutenção periódica e lá o dentista vai dar algum polimento numa resina, vai fazer toda a higiene da saúde do término ali, da lente com a gengiva e toda a profilaxia profissional, né? Enfim, é uma manutenção normal como de um paciente exatamente, que precisa ir ao dentista. Exatamente. Caso não haja nenhuma intercorrência, é basicamente isso. Basicamente são manutenções convencionais. Me fale um pouquinho aí qual que é a diferença entre a porcelana e a resina, que eu acho que deve ter uma dúvida aí com relação a isso. Em termos de material? Em termos de material, olha, eu preciso fazer talvez essa reabilitação estética, enfim. Doutor, o que você me aconselha? A porcelana ou a resina? E qual que é a diferença entre uma lente e outra? Tá. Diferença entre lente de resina e de porcelana é o material, tá? A porcelana, ela é um material vítreo. Ele é um material que é impermeável. É um material onde não vai haver manchamento. É um material que tem uma estabilidade de cor. É um material feito com uma técnica adequada, mais longevo. A resina, ela é um excelente material. Porém, a resina ela tem 20% no mínimo de carga orgânica, onde é passível de permeabilidade. Ou seja, durante as manutenções da resina, você pode se encontrar aí com algum tipo de manchamento, nada também que um polimento não resolva. Eu, César, gosto muito das porcelanas para recobrimento total do dente, alterando forma, tamanho e cor, tá? E sou fãzaço da resina composta para recontornos, pequenos acréscimos para determinar alguma anatomia dentária ali que já vai dar uma grande diferença para o paciente. Assim, eu preconizo o trabalho. Agora, o trabalho de porcelana completo em lentes é um ticket mais elevado. Por isso, muitos optam pela resina composta. A porcelana normalmente já vem pronta? Você faz o molde dos dentes e aí porque a resina você faz ali também isso, na mão. Você vai colocando em camadas, né? Você vai colocando em camadas. Isso, a resina ela não vem pronta. Não, a resina é um trabalho artesanal do dentista ali. O paciente senta, fica lá, sei lá quantas horas, ali 3, 4, 5 horas. E ele vai trabalhando. Vai fazendo aquele trabalho artesanal, vai colocando, vai dando polimento, tal, vai ficando aquela coisa bela, maravilhosa, vai assentando. Ok. A porcelana não. Você capta as informações. Planejamento faz. O planejamento, você capta as informações através do molde que você me falou. Hoje eu trabalho com odontologia 100% digital, eu faço escaneamento intraoral. Esse escaneamento, ele vai para o laboratório. Ali, ele vai fazer todo o design. O protético, entra o protético isso, aí.
É o laboratório protético, né? E hoje entra uma função nova aí que é o cadista, né? Ele é o que vai receber ele vai receber o arquivo Legal. original do paciente e vai fazer todo o desenho no computador em cima desse desenho que ele recebeu, que eu fiz o escaneamento, certo? Enviei para ele. Tá? E daí, ele fazendo esse desenho, vai ter aprovação ou não. A gente troca mensagens via WhatsApp mesmo, para ver se o desenho está ok e tal, com a perspectiva do paciente, que a gente já mencionou, se está de acordo com o que ele quer transmitir ou não, com o que ele quer comunicar. E aí a gente manda finalizar a porcelana com uma técnica de usinagem em laboratório. Então ela vem pronta para eu fazer o quê? A cimentação. Tá? Mas ela é feita em laboratório, pela técnica de fresagem ou injeção, daí depende muito do laboratório. Hoje o paciente que faz o tratamento com porcelana, Tá. entre ele fazer o diagnóstico, o planejamento e a finalização leva em média quanto tempo? Olha, uma consulta para diagnóstico, tá? Para você conhecer o paciente, ouvir seu histórico, ouvir a sua experiência, a sua experiência anterior também. Muitas vezes o paciente já chega com lente, tá? Tanto de resina quanto de porcelana. Então, ouvir a sua história, ouvir sua experiência, o que ele quer comunicar, o que ele quer transmitir, quais são os seus anseios, qual a sua expectativa. Então, essa é a primeira consulta, onde eu já vou fazer nesse dia as fotografias iniciais e o escaneamento intraoral para colher essas informações, certo? Feito isso, essa é a primeira consulta. Eu vou enviar essas informações lá para o cadista no laboratório, ele vai fazer todo o desenho, tá? E vai providenciar para mim as lentes temporárias, as lentes provisórias. Tem a provisória também? Tem. Não só tem a provisória, por quê? Imagina que você está fazendo um trabalho grande de reabilitação, está fazendo um investimento. Quem procura esse trabalho de porcelana é um paciente exigente, né? É um paciente que vai querer resultado. É um paciente que não vai se contentar se o dente dele estiver grande ou pequeno na concepção dele. Então, a gente tem que validar isso em boca antes de terminar. Tá? Então, esse desenho que o cadista fez, a gente vai validar em boca no paciente com as lentes provisórias. Essas lentes provisórias, o paciente pode ir para casa com elas ou não. E aí entra a questão do desgaste. Tá? O desgaste é tão mínimo que o paciente pode ir embora sem provisório e ninguém vai perceber. Tá? Se a questão é o desgaste, né? Mas tem paciente, doutor, amei, olhou no espelho e tal. Eu tiro o provisório, ele vai para casa sem provisório porque protege a gengiva, né? Se querendo ou não, o provisório incomoda um pouquinho a gengiva. Né? Não pode passar o fio dental, que é um bloco só. O provisório de lente é um pouquinho diferente. Ou então, se ele está com dúvida alguma coisa, ele pode ir embora com os provisórios, fazer a validação com os familiares dele, com o pessoal do círculo social dele, daí voltar no consultório depois de 2, 3 dias, doutor, é isso mesmo, ou então não é. Tá, eu quero que mude aqui. Tá. Se quiser que mude, a gente muda as lentes temporárias após a validação dele, que a gente vai concluir as definitivas. Daí a gente autoriza o laboratório a fazer toda a usinagem, a fresagem das lentes que o cadista desenhou. E foi validado em boca, mas sempre a validação tem que ser em boca. Tá? O paciente vai autorizar. Doutor, ninguém gosta de falar de preço, de valor. E eu acho que quando você fala de investimento com relação à odontologia, isso está muito ligado ao profissional, né? Ao trabalho que ele propõe, a sua formação técnica, enfim, experiência, envolve bastante coisa. Mas a gente vê muitas campanhas de rede social hoje com o Instagram, né? Aparece de tudo pra gente. Sim. E você sabe que hoje um tratamento desse, né? Principalmente na parte estética, ele tem um ticket médio alto, vamos dizer assim, investimento alto. Sim. Mas a gente vê umas coisas assim, tipo, totalmente fora do que a gente, né, do que esses caras fazem? Por que né, você vê aí, pô, trocar as lentes e tal, 5 mil reais, 3 mil reais, umas coisas assim que é material. O que você poderia falar isso? Porque deve aparecer muito para você isso, né? E deve chegar paciente às vezes que fala assim, nossa, doutor, mas eu pesquisei lá, tem um cara que faz por tanto. Como que você lida com isso? O que você poderia falar com relação a baixos valores que está fora da realidade de um tratamento bem feito hoje? Cara, eu acho assim, que hoje o profissional ele tem que se posicionar, tá? É claro que não é fácil na odontologia, né? A gente às vezes começa a profissão precisando de uma carteira de pacientes, né? Precisando
se alavancar não é fácil para quem está começando, tá? Então eles precisam de casos e às vezes acabam diminuindo bem a margem aí para Esse é um ponto. esse é um ponto. Mas esse ponto que diminui a margem para ter mais casas e faz um trabalho honesto, ok. O problema é quando todo esse contexto é um contexto mercantilista, onde ele quer entregar barato, né? Mas não tem a qualidade. Daí é um problema. Entendeu? Porque isso daí vai ter retorno, né? Se não for para ele, alguém vai resolver isso daí uma hora, tá? Mas a questão é essa. Em relação parece que teve alguma autorização agora recentemente que pode publicar, pode anunciar valores, tal. Parece que foi autorizado aí no conselho, né? Não é uma política que eu gosto, tá? Eu não gosto de falar em números, de valores, tal, assim, abertamente, né? Até porque cada paciente tem um diagnóstico, né? Tem um diagnóstico, não tem uma entendeu? tabela para isso, né? É claro que a gente sempre quer, é interessante para a gente que o paciente transformar sorriso, a gente quer ver o sonho do paciente realizado, né? Claro que tudo que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente não vai medir esforços. Agora, um trabalho bem executado, ele é um trabalho que envolve custos, né? É um laboratório para fazer uma lente, igual eu falei, de porcelana, bem adaptada, mínima um desgaste praticamente mínimo, né? Só para uma adequação. Você tem que trabalhar com um laboratório muito bom. Senão ele não vai conseguir enxergar esse preparo, vai dar. Às vezes o paciente nem percebe, mas dá desadaptação. Essa desadaptação ela vai ser vai ser suprida aí com cimento, sabe? E daí, a longo prazo, começa a dar problema. Tá? Então, para ter uma adaptação legal, para ter um gradiente de cores, aquele dente bem trabalhado, aquela coisa artesanal, o laboratório, ele tem que ser, o técnico, o protético, igual você bem mencionou, ele tem que ser muito bom. Para você conseguir um trabalho incrível. E, obviamente, isso demanda investimento. Você tem, obviamente, a sua marca, né? Esses caras que trabalham nessa área que você atua, cada um tem a sua assinatura, né? Vamos dizer assim, com relação ao tratamento, enfim, essa questão da estética. Esses dentes branco. Eu vejo às vezes alguns artistas, né? Jogador de futebol, essa galera aí hoje, né? Os digitais influencers. Cara, um dente muito branco que você fala assim, gente, o que você diz para esse paciente? Como que você chega a essa concepção? O paciente vem, doutor, eu quero ficar branco. Aí você diz, cara, não combina com você. Ou você atende o pedido do paciente. Porque tem umas coisas que eu vejo assim, eu falo assim, cara, será que o dentista não falou para ele que né, isso tá muito, isso exagerado, né? Exagerado, né? Porque assim, a gente que é da área, a gente gosta do natural, né? Aquilo que condiz com o perfil do... Mas aí vem a galera que vê na internet e aí vem, às vezes obviamente deve vir com foto para você, claro. de outras pessoas. Como que você lida com essa expectativa do paciente, falando melhor sobre isso? Cara, você tem que porque é seu nome que está ali, sim, né? Porque é seu nome. É a transparência, né? Você, é claro que gosto é gosto. Sim, cada um tem. Se for um trabalho totalmente branco, bem adaptado, tal, o paciente quer, cara, fica meio assim, tal, de fazer. Mas a gente vai conversando, vai orientando, vai mostrando resultados, vai tendendo ao paciente a chegar dentro de uma normalidade. Agora, o que houve, Ismael, principalmente agora, né, na pandemia, houve essa moda. Como existiu modas na odontologia, vamos supor, se você pegar aí em 2012, 2013, teve a moda da ortodontia, né, que o paciente queria aparelho e trocar borrachinha, aquelas coisas e tal. Sim. Então tem as modas, né, não só na odontologia, né, mas tem as modas. Então, assim, pegou essa moda de dentes brancos. Né? E muita gente metia o opaco lá, não sei o quê, fazia o dente branco, o BL1, não sei o que tal, na resina também, né, tal, e fazia o dente branco e ficou tal. Hoje, a tendência é o natural, sem dúvida. Tá? Saiu, essa moda já está mudando. Já saiu e cada vez, hoje, a tendência é o natural, tá? Para a odontologia, a tendência é natural. Então, assim, o que eu percebo hoje? Muitos que fizeram estão trocando. Estão mudando. Então, trabalhos bons, viu? Eu tenho paciente trabalhos bons. Tá? Estão mudando porque querem uma coisa mais natural. Trabalhos que eu fiz, tá? Uma cor não estourada assim, mas cor mais clara,
E tô mudando. Tô querendo, doutor, agora eu quero algo mais natural, tal, ver o que consegue fazer, o que você pode fazer por mim, né? Porque fiz trabalho comigo, né? Não extremamente branco, assim, a gente tem um bom senso estético, mas, assim, trabalhos um pouquinho mais ousados, vamos dizer, tá? Então, assim, muitos trocam, né? Outros que vão tanto em resina quanto em porcelana, tá? Outros que querem começar a realizar um trabalho, eles já vêm com essa ideia de mais natural. Porque o natural, Ismael, ele é atemporal. Ele não sai de moda. não sai e entra de moda, entendeu? Então, eles querem algo discreto. Tem pessoas que falam assim, doutor, eu fiz minhas lentes de contato, eu quero minhas lentes de contato, mas eu quero que ninguém perceba que eu coloco lentes. Hoje está muito assim. Eu quero que ninguém perceba que eu uso lentes. Eu quero o meu sorriso natural. Tá? Eu acho que o meu sorriso está muito marcado, está muito claro. Eu quero uma coisa mais discreta. Está indo nesse sentido a odontologia. Tá? Eu acho que o atemporal ele nunca sai de moda. O atemporal ele volta. As coisas, quando tá. Existe um equilíbrio normal da odontologia e das outras áreas também, né? Que elas vão voltar ao normal. Como a ortodontia voltou, né? Sim. A ortodontia, eu lembro quando eu comecei em 2012, 2013. Cara, absurdo. Os aparelhos Voltou ao estéticos, normal, né? voltou ao normal, tá? Volta ao normal. Tudo que é assim. tempo. Claro. Inclusive lentes, tá? Aquelas lentes de resina. Quem faz lente de resina sabe. É claro que nós temos alguns nomes que trabalham com lentes de resina, que se tornaram autoridade no assunto, que ainda tem uma boa carteira de pacientes. Mas quem trabalhava com lente de resina e não tinha isso como foco principal, tal, sentiu uma queda, né? Nessa procura. Principalmente por branco, né? Por branco. Hoje a tendência é o natural. Uma vez que você colocou essa lente de porcelana, seja branco, a cor que você sugerir, o vinho, o café, que normalmente escurece o dente natural, essas porcelanas também, elas sofrem esses tipos de agressão com relação a esse tipo de alimentação ou não? A porcelana, ela é vítrea, Ismael. Tá? Isso é interessante da porcelana. Ela é impermeável. Tá? Então, ela só vai acontecer algum tipo de manchamento se houver alguma infiltração por trás dela. Entende? Mas o próprio material mesmo, ele tem instabilidade de cor. Ele não vai ter essa alteração. Então, isso acaba facilitando. Isso acaba dando longevidade ao trabalho. Tá? Isso acaba você colocando, igual eu te falei aqui no começo, você acaba colocando um trabalho há 10, 15 anos e ter trabalhos praticamente parece que foi colocado atualmente, né? Como eu tenho caso. Hoje, quem são as grandes referências do seu ponto de vista, assim, a nível de odontologia estética? Tem um cara que eu sigo ele, eu não sei se ele é uma referência para vocês, que é o Arbex. O Arbex. Cara, eu vejo ele é um cara fenomenal. Eu vejo uns vídeos deles assim. O Arbex. Ele é uma referência, né? Eu vou te contar uma coisa do Arbex. O Arbex, a lente de resina, para você é uma coisa nova, o Arbex já faz lente de resina há 40 anos, meu amigo. Só que ele não chamava de lentes de resina. Eram facetas, né? A lente de resina é comercialmente mais agradável. Não sou a melhor lente de resina que faz. O Arbex faz isso há 40 anos. É perfeito, né? É perfeito. Aí sim entra naquele caso que a lente... Eu endosso a lente de resina aí. O trabalho dele é fantástico. Entendeu? Bem adaptado, longevo. Tá? Ele faz lente de resina há 40 anos. Ele é uma referência em lentes... Em lentes em resina. Né? Ele é uma referência, assim, que eu realmente tiro o chapéu para o Arbex, né? E tá firme e forte e vai, graças, se Deus quiser, em muitos e muitos anos. Já é um senhor, já, né? Mas ele... vai muito tempo ainda. Ele é um cara que tá focado ali. Você vê que ele ama o que faz, gosta, brilha os olhos ao entregar resultado. Eu acho que isso faz a diferença para o dentista, né? Você tem que entregar, você tem que fazer o seu melhor, tem que colocar amor, você tem que trabalhar com inconformismo, de sempre querer algo a mais. Assim você vai se dar bem na odontologia. É isso mesmo. Hoje o paciente que procura o tratamento, ou seja, esse procedimento das lentes, seja de resina ou porcelana, ele hoje procura mais, o seu paciente procura mais por função ou ele procura mais por estética? Ele procura por estética. 100% estética. Estética, com certeza. Ele vem, às vezes, com mutilado lá atrás, faltando 2, 3 dentes, e quer aqui tudo pronto. Né? Eles procuram. Daí você tem que pegar... Porque tem a parte da função também. Exatamente. Não existe estética sem função. A função
com uma estética não tão favorável, ok, existe, mas estética sem função você não vai conseguir longevidade. Você pode até conseguir imediatismo. Imediatismo você consegue, mas longevidade não, tá? E o trabalho tem que ser feito para ser longevo, tá? Muitos são vitalícios, mas o trabalho tem que ser feito para ser longevo. Senão você vai começar a ter retrabalho e aí você vai ter um déficit aí na sua empresa, com certeza. É porque eu vejo alguns casos com os pacientes que tem aqueles dentes pequenininhos, né? Não tem aquele sorriso, não tem aqueles dentes assim, de expressão e tal. Tem muito desses pacientes ou não? A maior parte são os pacientes mesmo que querem dar um upgrade, querem buscar um contorno? Não, dentes pequenos, os pacientes percebem essa necessidade de melhorar, tá? Então, é um caso interessante para você fazer lentes de contato, tá? É um caso interessante para você propor isso ao paciente, porque os dentes pequenos, tá? Praticamente, ele não vai desgaste, ele vai uma ligeira adequação, mas muito pouco, tá? Visualmente assim, você não consegue notar. Então, ele é uma excelente indicação, tá? Tanto para porcelana como para resina também, tá bom? Você falou sobre faceta. Qual que é a diferença da faceta e as lentes de contato, né? Porque a faceta, lente de contato é igual o implante, né? Com a prótese. O pessoal confunde o pino com o dente, né? O implante e o dente. Queria que você falasse um pouquinho sobre Falo isso. sim, tá? É uma questão filosófica, cara. É uma questão filosófica. O que é? É uma peça, a peça de cerâmica, a peça de porcelana. Se você pegar um espessímetro lá, se ela tiver até 0,5 milímetros, lente de contato. Se ela te for mais que 0,5 milímetros, faceta. Agora, você vai vender para o paciente uma lente de contato ou uma faceta? Qual que soa melhor? Acabou virando tudo lente de contato, entende? Tá? Não 500 ou 500 mil, meio milhão. É tipo isso. Até comercializar o nome lentes de contato em resina, a divisão era assim. O que o Orbeck sempre fez na vida? Fez facetas em resina. Entendeu? Depois, comercialmente falando, hoje todo mundo fala em lentes de contato de resina, tá? Mas a diferença é a espessura, tá? Da porcelana, no caso aí, tá? E a lente de contato é comercialmente agradável de se escutar, né? Lentes de contato fica mais chique, né? Exatamente. O paciente gosta mais, né? Você vai comprar uma lente de contato, você vai comprar uma faceta, né? Lentes de contato. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do Odontocast, vai lá, se inscreva no nosso canal. E também nós estamos compartilhando o nosso Instagram para você poder acompanhar alguns cortes que nós vamos estar compartilhando no nosso Instagram aqui desse episódio. Dr. Luiz, eu queria que você falasse com relação as indicações, por exemplo, né? Quem é o paciente que pode fazer esse tipo de tratamento, tanto da parte, seja resina ou porcelana, falando da estética, da reabilitação oral estético, né? Por exemplo, existe alguma contraindicação? Pessoa que tem alguma perda dentária, a pessoa que usa algum implante, porque às vezes a pessoa tem ali o implante, como que é feito nesse caso? Existe idade, a partir de que idade? Eu queria que você falasse um pouquinho da indicação e contraindicação. Ok. Não, o implante ele não é algo que vai proibir você de fazer uma reabilitação, né? Você consegue fazer uma reabilitação com pacientes com implante. O que mais contraindica são mutilações dentárias, né? Você precisa equilibrar o sistema. Tudo tem que estar no equilíbrio para a gente conseguir o sistema estomatognático ele está em perfeito estado funcional para a gente conseguir oferecer uma estética para o paciente. Então, por exemplo, dentes tortos, né? Muita procura. Eu tenho dentes tortos. O que trata dentes tortos é ortodontia, tá? É claro que mínimas correções você consegue compensar isso com lentes de contato. Você consegue. Um apinhamento, talvez, dependendo do caso, você consegue. De leve a bem moderado. Consegue, tá? Consegue. Muitas vezes o paciente vai ter algum desgaste, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? Mas você consegue. Agora, grandes apinhamentos, disfunções esqueléticas, quando a arcada superior ela não está conversando com a arcada inferior. Muitas vezes tem que fazer uma cirurgia ortognática antes para estabelecer as bases esqueléticas, para depois fazer o alinhamento. A cereja do bolo é estética.
cereja do bolo é a estética. É o último. É depois que tudo está pronto. Não adianta você colocar na frente, porque vai dar problema, tá? Às vezes não imediato, tá? Mas longevo, com certeza. Com certeza vai dar problema, tá? E idade, não tem uma idade específica, né? Os pacientes têm os dentes permanentes na boca. Já fiz pacientes, depende da necessidade local, na necessidade atual do paciente, tá? Então não tem uma idade específica, mas ele tendo os dentes permanentes na boca, tendo uma saúde gengival ok, tendo o sistema equilibrado. Pode pegar uma menina de 17, 18 anos, às vezes ela não está feliz com o sorriso dela, você não vai fazer por causa de... Não, você vai oferecer algo para ela. Já fiz paciente até mais novos, né? A resina, para pacientes muito novos, a resina composta ela vai bem, tá? Para você fazer algo assim já imediato para ajudar o paciente. Hoje você tem, dentro do fluxo digital, a parte do escaneamento, Sim. Né? Que é uma evolução na odontologia para todas as áreas. Mas você também usa muito a fotografia, né? Que certo. é um guia para você dar início ao diagnóstico inicial. Diagnóstico. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse planejamento aí que você faz. Você falou sobre a Cadican, é um software que você falou que É o Cadista, né? O Cadista. Geralmente é o Exocad que ele tem lá. Que ele usa. Isso. Como que é feito esse planejamento aí do paciente para a gente poder entender o começo do diagnóstico até o paciente fazer a conclusão do tratamento? Você quer saber como o paciente ele entra no consultório até eles... A questão do fluxo digital, do planejamento. Eu falei sobre a questão da fotografia, por exemplo. Tá. Ela faz parte do planejamento. Sim. Da consulta inicial, oferecer. Sim. O que você utiliza aí nesse planejamento para você poder entregar para o paciente? Você vai ficar assim. Como que é feito esse planejamento? Certo. Então a gente vai fazer o escaneamento intraoral da boca do paciente juntamente com as fotografias iniciais de como o paciente vem a esse consultório, tá? Dentro disso a gente também vai colher informações dos anseios do paciente, certo? O que o paciente ele quer, o que ele busca, o que ele quer transmitir, o que ele quer comunicar, por que ele veio até o consultório me procurar, tá? E isso transita um pouco, Ismael, pelo abstrato, porque muitas vezes o paciente ele não vem buscar dentes com formatos bonitos, com alteração de cor, com alteração de forma, tá? O paciente vem buscar muito além disso. É claro que o dente é o produto final que a gente entrega, mas ele vem buscar o quê? Identidade. Ele vem buscar algo a mais. Ele vem buscar alguma dor que ele tem ali, que não de maneira verbalizada, mas a gente tem que buscar descobrir isso para a gente oferecer o melhor para ele. E isso o dente vai fazer a leitura para atender a percepção de todo esse contexto. É um pouco assim, é um pouco abstrato, tá? Mas a gente tem que colher essas informações. A consulta inicial é muito importante. Tá? Porque a gente vai pegando alguns detalhes, não de forma direta, mas de forma indireta, você vai colhendo dados ali. Daí o paciente solta, não sei o que, tal, separei há pouco tempo, não sei o que, tal, tô com isso, você vai colhendo. Eu trabalho numa liderança, tal, onde ele trabalha, todo esse contexto, o sorriso, ele reproduz muito isso, né? Um sorriso mais de autoridade, um sorriso um pouquinho mais singelo, um sorriso, sabe? A gente consegue reproduzir isso. Tá? Então, o escaneamento digital ele vai ser importante para a gente fazer o quê? O planejamento do que o paciente quer transmitir, o que ele quer comunicar, qual que é a percepção dele, qual que é a dor dele. Não de maneira verbalizada, mas a gente vai ali contornando. É engraçado você falar isso, porque assim, essa questão do planejamento, porque o paciente ele perde um pouco a noção, que nem, por exemplo, eu comecei a fazer clareamento, e aí você no começo, né, do clareamento você começa a ver uma mudança, tá? E você vê que os dentes estão clareando. Chega uma hora que você não consegue perceber mais, né? Exatamente. E aí você perde um pouco meio que a noção, né? Você fala assim, cara, parece que parou o negócio, né? Porque você tá ali acompanhando e fazendo, e parece que o negócio meio que dá uma estagnada. O paciente, quando ele vai fazer esse tratamento, é importante que ele faça... Né? Ele tem uma noção de como vai ficar os dentes dele, porque uma coisa é você vê na mão, outra coisa é você vê no sorriso, né? E aí entra aquela questão que você falou
do provisório, né? O paciente se Temporário. enxergar e ver. Sim. Sem a validação com provisórios, não tem como você andar com o caso. Senão é um tiro no escuro. Tiro no escuro. Ele pode pôr e ele assustar, né? Depois ele colocar. Ou então, às vezes tá bonito. Só que assim, o paciente, por mais bonito que esteja, ele vai gostar. Mas num primeiro momento, ele toma um baque. Por mais bonito que esteja, ele vai para casa, ele vai se ambientalizar, ele vai tal. Demora um pouco, né? Se ele tiver, ele só vai cimentar mesmo se ele estiver totalmente seguro, tá? Por isso que estão aí as lentes temporárias, que ele pode ir para casa, ficar uns dias, ter a validação familiar também, não só a dele, até interessante isso, né? Agora, tem uns que são bem firmes, tá? Na primeira consulta, não é isso que eu quero, vamos seguir nesse aspecto e tal. Nesses casos, eu nem deixo a lente provisória para ele ir embora, que pode prejudicar um pouco a gengiva, né? A lente, você querendo ou não, a provisória, ela entra em contato com a gengiva ali, pode inflamar um pouco, me atrapalhar no dia da cimentação, mas até tiro, porque o preparo é tão pouco, né, que isso daí torna-se invisível e o paciente não sente dor, é bem interessante. Agora, se ele quiser ir embora com as lentes e tal, se eu perceber que existe uma insegurança, que não existe uma convicção, que não está atendendo a perspectiva dele, daí ele pode ir com os provisórios para casa, até ter a validação e querer depois, numa segunda consulta, aí, fazer alguma alteração ou não dentro da percepção dele. O paciente ele tem que sair do consultório satisfeito. Não adianta, tá satisfeito. Senão, ele vai buscar outro lugar. Hoje, o paciente que tem problema a gente fala muito do paciente que com excesso vertical de maxila, né? O paciente que tem um sorriso gengival. Esse paciente tem indicação? Como que é isso? Porque ele já tem uma... Excelente pergunta, Ismael. É o seguinte, o paciente que tem o crescimento vertical, ósseo, né, um problema esquelético, que ele tem aquele sorriso gengival bem acentuado, né? É isso que você quer me falar. Esse paciente, você não pode já oferecer para ele um tratamento de lentes de contato, tá? Claro que ele tá te buscando para você arrumar uma solução. Então, você não vai ficar colocando obstáculos, tirando o brilho dos olhos do paciente em te buscar e resolver uma solução. Ele tá te procurando, tá? Para ele, você é o cara. Você que vai resolver, tá? Então, ele está te procurando para isso. O que você vai ter que pontuar o paciente, que para ele alcançar o resultado que ele tanto almeja, ele vai ter que passar por alguns processos, tá? Uma ortodontia, uma cirurgia ortognática, restabelecimento de bases esqueléticas, para depois sim vir para a fase de reabilitação estética. Senão, não vai conseguir um bom resultado. Mas isso tem que se conversar com um paciente de maneira natural, transparente, clara, encorajando o paciente ao processo, estimulando o paciente a alcançar o seu sonho. Não colocando obstáculos, fala que simplesmente não dá e tira o brilho dos olhos do paciente em te procurar. Tá? Hoje a odontologia está muito avançada, Ismael. Muito avançada. Olha, não vou falar que tudo se resolve, mas quase tudo. Entendeu? Claro que precisa de processos. Né? Esse caso, por exemplo, que você mencionou, de excesso vertical de maxila, é um processo um pouco mais longo, mas chega-se lá. E é um paciente que você tem que ter muito cuidado, né? Porque ele já tem um sorriso, Sim, excesso. você vai colocar um lente de contato num paciente que já tem excesso de gengiva, você vai alongar mais ainda, provavelmente ele vai ficar roçando o dente na boca. Cara, vai ficar muito cuidado. Mas daí é o bom senso estético, né? E eu vi ainda, você me perguntou aí da questão da odontologia em termos de Brasil. O brasileiro ele tem muito senso estético. Eu acho que a odontologia do Brasil ela é das muito melhores forte. do mundo, né? Eu acho que a do Brasil, juntamente... A americana é muito boa também, mas a brasileira... Eu acho que o brasileiro tem bom gosto, né, cara? Não só para odontologia, mas eu acho que o brasileiro ele tem bom gosto para estética. Ele sabe que é bonito. Gosta de uns dentes bonitos, né? Cara, o brasileiro gosta de coisa boa. Entendeu? É parte estética. Você tem feito mais homem ou mulher que tem procurado esse tipo de tratamento? Mulher. A mulher é mais exigente. Meus pacientes hoje, 70% mulheres. É a mulherada. Mulher procura. Homem também, tá? Mas mulher procura mais. Aumentando bastante homem também, tá? Não só a parte de Hoff, né? Sim. Tá aumentando bastante também. Não é a minha área, mas eu vejo uma procura também. Eu queria que você falasse assim, na odontologia a gente sabe que existe hoje muitos retratamentos, né? Principalmente hoje com essas franquias. Nada contra, mas assim, sim, claro. Os profissionais
infelizmente, ainda muito formação, né? Ainda ela é bem precária, vamos dizer assim, né? Como a gente tem uma odontologia avançada e também uma busca cada vez mais por esse profissional, obviamente que a demanda aumenta, o número de profissional aumenta, enfim. Mas o que a gente percebe que com os colegas que a gente tem, né, feito podcast e tem falado muito sobre retratamento. Sim. O que leva normalmente o paciente, quando procura você, a refazer esse procedimento? Quais são os problemas que normalmente você encontra? O que tem deixado o paciente satisfeito? Isso vem muitas vezes da mudança, que nem você falou, por exemplo, da época. Doutor, eu fiz esse modelo, mas agora não estou gostando mais. Ou a questão, muitas das vezes, é por uma má indicação, algo que não deu certo. Como que você enxerga e avalia essa questão do retratamento? Você sabe que essa questão do retratamento, ela é um pouquinho ampla. Por quê? É claro que o paciente está procurando porque ele não está feliz por algo. Modelo de dente, formato, tamanho. Mas mais que isso, né, para o paciente não é interessante ficar saltando de consultório em consultório procurando resolver o problema. Tá? O que eu percebo hoje é que falta muito nesse termo de odontologia mercantilista, né, que você me colocou aí. O que falta muito é a humanização do processo. A acolhida, o paciente ele gosta de ser acolhido, o paciente ele gosta de se sentir protegido de uma maneira assim que se algo não sair dos conformes, ele vai ter um suporte rápido, um suporte imediato, algo que vá ajudá-lo a chegar no seu objetivo. Então, a questão do retratamento, ela vai dessa parte humanizada, muitas vezes ele pula de consultório em consultório porque ele não foi acolhido, não o escutaram do jeito que ele gostaria, não entenderam a percepção dele, o que ele quer para o sorriso, o que ele quer comunicar, e também a questão da parte técnica, né? Ele não está satisfeito com o sorriso em si, ele quer uma alteração estética aí e quer alguém que ouça ele. É mais isso. Hoje em dia, você saber escutar o paciente. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a minha carreira, eu só fazia endodontia. Até pouco tempo atrás, eu fazia só endodontia. Só não, que é muito, né? Tá? Mas eu fazia endodontia. Tá? Eu fui acolhida. Eu fui melhorando o trabalho aos poucos, não é do dia para a noite. Eu fui melhorando aos poucos. Fui fazendo cursos, fui investindo, sempre investi. Tecnologia e estudo foi duas coisas que eu sempre investi. Tecnologia e estudo, até hoje. Se eu parar hoje para assistir todos os cursos online que eu tenho que assistir, eu tenho que fechar o consultório. Eu não consigo trabalhar, que tem muito curso pendente. Tá? Eu compro e depois não dá tempo de assistir, porque é muito e acaba assistindo, vai indo. Mas assim, tecnologia, você tem que investir, estudos tem que investir sempre. Então eu fui melhorando aos poucos. Né? Aos poucos, não é do dia para a noite. Tá? Aos poucos a gente foi conquistando resultados. Esse tratamento hoje, qual que é a previsibilidade dele? Obviamente você tem o planejamento, tem a parte, né, onde você planeja o caso, mas existe uma garantia da previsibilidade do tratamento, seja ele com porcelana ou cerâmica, com o paciente, doutor? Olha, eu tenho casos já de tratamentos completos de porcelana já há 12 anos. Tá? E na época a porcelana não tem a resistência de hoje. Tá? Então posso te falar por mim que eu tenho tratamentos. Tem tratamentos longevos de resina também. A gente mencionou aqui o Arbex, né? Ele mostra tratamentos longevos aí de resina composta. Tá? Onde, é claro, né, vai precisar de manutenções. Né? A resina, ela sugere mais manutenções do que a porcelana. Né? Ela é mais sujeita a pequenas intercorrências, né? Lascamento de bordos, manchamentos, né? Mas nada que um bom polimento numa manutenção não resolva também. Esse paciente, uma vez que ele colocou, você tem uma indicação de como vai ser a rotina desse paciente a partir seja da cerâmica ou da porcelana? A orientação, Ismael, é que ele vá nas consultas periódicas de manutenção preventiva. Tá? Tanto independente do material. Tá? O que o paciente tem que entender é que, às vezes, o que acontece muito com o implante isso. O paciente, ele coloca o implante na boca, ele acha que acabou. Ele tem essa ideologia, a população tem essa ideologia que o implante é eterno, ele é definitivo, que não requer manutenção. Coloquei o implante na boca. Não sei o que, tal. Coloquei. O problema acontece. Você trabalhando tudo corretamente, você só não vai ter problema quem não faz. Se você não fizer, você não vai ter problema.
problemas acontecem. Só que daí vai a questão do suporte, a questão de você ver, entender o lado do paciente, entender como pensa o paciente, você ser transparente e aclarar as coisas ao paciente, né? Então, a gente parte nesse sentido aí. Tá? Agora, problemas, eles acontecem. O que a odontologia estética tem trabalhado atualmente? Quais são as tendências? O que você tem visto na questão de tecnologia? A tendência hoje é o natural. Tá? A tendência hoje é sair daquele branco opaco e a gente partir para o natural. Tá? Tanto em trabalhos de reabilitação completo, como casos pontuais, como recontornos. Hoje o paciente ele busca o natural. E a tendência tecnológica é o fluxo digital. Tá? O fluxo digital, quem não entrou vai entrar. Tá? Isso eu agradeço a um dentista que, muito amigo meu lá da cidade de Jaú, o Dr. Medina, ele falou: César, se você não entrar agora, você vai entrar depois. Entra agora que você vai pegar o início. Eu peguei o início do digital. Tá? Poucos, eu acho que hoje em dia eu nem sei. Se eu for falar para você em termos percentual, eu nem sei quantos dentistas hoje trabalham com fluxo digital. Não tem essa estatística aí. Agora, eu sei que eu entrei no começo. Tá? Eu devo ser assim, devo estar entre os 5% dos dentistas aí que entrou no digital já de cara. Entendeu? Isso me deu uma bagagem, né? E melhorou muito o trabalho. Eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você coloca uma porcelana na boca do paciente, antigamente o que acontecia? Você testa a mordida, passa o fio dental para ver se tá bom. Né? Vinha alto um pouquinho. Cara, e eu odiava, odeio até hoje. Não vou falar que todos os casos meter broca na porcelana e depois dar um polimento. Cara, eu acho isso muito precário. É lógico que acontece ainda. Sim, mas você assim, precisa de ajuste. Cara, diminuiu drasticamente. O fio dental ele vem cravado. Isso agradeço também ao meu laboratório lá, o EasyCAD de Cam, Bruninha, né? Porque vem bom. Redondo. Bem bom. Cara, você vai comprar vamos pensar qualquer coisa de porcelana que você vai comprar para sua casa. Aí você tem um espaço lá para... Você fez sob medida o negócio. Você foi lá num lugar, vai comprar um vaso lá para sua casa, fez sob medida. Daí você vai colocar lá o vaso no espaço que você tem lá, a lateral do vaso tá batendo no espaço. O cara fala para você o seguinte: espera aí, ô Ismael, eu vou dar uma desgastada nesse vaso seu e vou dar uma polida, vai caber lá no espaço. Cara, tudo bem, mas, você entende a situação, cara? O psicológico aí, como funciona? Cara, é porque esquisito, cara. É lógico que acontece. Sim, faz É lógico parte. que acontece. Mas você não quer, né? Diminuiu, cara, diminuiu. Você compra uma pedra, vou dar uma brocada aqui, vou dar um polimento, você põe lá, vai dar tudo... Cara, velho... Cara, dá certo, é isso. E vai continuar, eu vou continuar. De vez em quando tem que fazer isso. Mas quando faz, cara, eu ligo lá pro Bruno do laboratório. Bruno, o que tá acontecendo, Fernando? Não, entendeu? Eu não, agora sim, que melhorou demais, melhorou, cara. Doutor Luiz César, eu queria que você falasse, antes de a gente encerrar o nosso podcast, eu acho que é bem importante, principalmente para esses pacientes que eu acho que cada vez mais estão procurando esse tratamento. Os pacientes novos, jovens, têm procurado mais, né, doutor, o tratamento da porcelana. O muito jovem, que você está falando com a idade, mais ou menos. Eu tô falando dos meninos dos 18, 20, eles procuram 22, resina, cara. Resina por causa do ticket, né? O ticket Mas querem os dentes brancos. Esses meninos cada vez mais. Eles acompanham. Eles gostam, acompanham, né? Cara, desde que seja um trabalho bem feito, ele tem mais de 18 anos, é maior de idade. Cara, não é o que eu gosto de fazer. E não é o que é que o meu público, meus pacientes, eles não, sabe, eles não pedem tanto assim, sabe? Eu atendo um público um pouquinho... Média idade. De 35 acima, 30 acima, entendeu? Geralmente, essa faixa etária, eles vêm, mas vêm com outras demandas. Dente do siso vem muito, né? Mas vem também, né? Mas assim, Porque essa meninada vê esses MC, jogador de futebol, com os dentes tudo Cara, branco. eu vou te faar, a maioria que vem assim, já vem pronto, as lentes, assim, e cara, você pega algumas coisas assim que... Eu não falo nada, cara, isso eu levo comigo, o trabalho pode estar o pior que for, ele chega lá e chega, cara, você vê tudo inflamado, tudo danificado, a gengiva tudo estourada, cara, eu pego daqui pra frente, entendeu? Para resolver o seu caso, é isso. O que passou lá atrás, você esquece, leva lá para trás, eu vou resolver daqui para frente. Ah, mas doutor, cara, é daqui para frente. Eles ficam querendo alguma opinião, né, para você de repente falar alguma informação do outro profissional que fez, tal, cara. Cara, eu abomino isso daí, cara. Eu não vou, você pode ser o pior trabalho que for lá, o cara pegou, eu não vou falar mal do outro profissional.
Eu não vou chegar, nunca falei isso pro seu paciente, ó, o seu profissional fez isso ou deu algum indício que tá errado. Não, cara, eu pego daqui para frente, para frente. E acaba dando certo as coisas. Eu queria que você falasse para esse paciente que às vezes ele fica, muitas das vezes ali, preciso fazer uma lente, preciso pôr uma resina, e que às vezes esse paciente ele tem um dente muito bom, natural, Tá. e que o clareamento resolve muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do clareamento, porque às vezes ele está pensando na resina, ele está pensando na lente, e você às vezes tem um tratamento que tem um ticket médio muito mais real para de repente para esse paciente e que vai poder dar uma estética de um sorriso bacana também, né? Cara, se o caso dele for indicado para clareamento e vai resolver, é clareamento. Então eu não vou sobretratar o paciente. Cara, dá problema. Dá problema. Eu não vou sobretratar. O seu caso é para clareamento. Ah, mas quero muito. Agora eu entendi onde você quer chegar, Ismael. O seu caso é clareamento. Ah, não, mas eu quero muito colocar uma lente de resina Corbel 1 estourada. Cara, não, eu não pego. Eu não pego. Não, eu até indico quem faça e faça bem feito. Mas eu não pego. Porque, cara, eu não concordo, cara. Eu não vou sobretratar o paciente. Cara, na verdade, E o paciente gosta da sinceridade, né? Cara, gosta. Agora, se ele tem uns que querem muito fazer, principalmente o jovem, né? Eles querem muito fazer. Tá? Tem quem faça. Eu não vou fazer, mas não tem necessidade. Não vou fazer. Eu vou fazer um sobretratamento? Não. Entendeu? Diferente se for um contorninho estético, beleza. É diferente. Eu vou fazer um recontorno estético porque meu dente é triangular, eu quero ele mais redondo ou vice-versa e tal. Mas fazer um sobretratamento total, visando só a questão financeira, de repente, assim, vai te dar problema, cara. Isso daí vai te dar problema. Não adianta, cara. Vai te dar problema. Eu queria que você falasse para esse paciente que está buscando esse tratamento, seja ele com lente ou resina, né? E que eu queria que você falasse para essa câmera aí, que é a sua câmera, e que tem dúvida com relação a esse tratamento, né? É um tratamento que o paciente é um tratamento seguro. Eu queria que você falasse com relação à segurança do tratamento. Durante um tempo, pelo menos para mim, aparecia um meme de um paciente que colocou uma lente, aí ele mordia uma maçã e a lente quebrava, assim, né? Tá. Com o tempo aparecendo para mim e virou até um meme. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso, a segurança do tratamento com o paciente que escolhe uma lente, seja ela de porcelana ou um tratamento com resina, né? Porque às vezes o paciente ele tem dúvida, né? E obviamente você pode passar esse recado para ele, caso ele tenha essa indicação e quer fazer o tratamento. Quais são os seus conselhos que você dá para esse paciente que está buscando esse tratamento? Tá. Menos é mais, tá? Os seus dentes, eles são únicos, tá? Ele já vem com formato, ele já tem uma cor, ele já tem uma identidade. Isso é passível de alteração. Caso você queira um outro tipo de formato, caso você queira transmitir, comunicar algum tipo de informação de uma nova identidade ou até mesmo restabelecer a sua identidade por algum desgaste que já teve nesse dente, tá? Mas assim, evitem sobretratamentos. Não façam pela moda. Não façam pela moda. Ai, a moda é estourar. Não. Pense, converse com bons profissionais, busquem informações sobre esse profissional, procurem muitas vezes mais de uma opinião, tá? A gente nunca é o dono também de toda a verdade. Busquem profissionais que optem em trabalhar com transparência, com um lado humano, com um lado honesto, que vai te esclarecer os possíveis aí, desajustes que esse tratamento possa vir dar em termos de manutenção. Em relação ao tipo de material, tanto quer seja porcelana ou resina, vai ter uma manutenção, tá? Então vocês têm que estar atentos, ligados em todos esses aspectos para sim decidir ou não por esse tipo de tratamento. Agora, menos é mais, tá? Isso não só para a parte estética da odontologia, tá? Odontologia de um modo geral. Tem algum caso que você queira estar compartilhando com a gente, de alguma paciente que te procurou, enfim, que você lembre de cabeça, assim... Algum caso? E que foi desafiador. Cara, às vezes chega algumas coisas no consultório que você fala assim, cara, como que eu vou resolver isso? E aí você fala... Teve um caso que não é... Nem procurou, mas teve um caso mais desafiador que eu fiz foi da minha irmã e eu vou te contar por quê. A minha irmã, cara, ela tinha
problema de dente supranumerário, tinha mesiodens. Eu sei que ela tinha 12 anos de idade e ela não tinha um central na boca quase. Imagina, cara, 12 anos, bonita, tá? E não tinha um central na boca, cara. E eu ficava, de certa forma, né, agoniado com aquilo, né, cara? Porra, menina e tal, não tem dente. E nisso eu tava fazendo faculdade, primeiro ano ainda, né, de faculdade e tal. E ela passou por alguns dentistas e que fizeram o trabalho dela lá tal. Inclusive assisti a cirurgia dela. A gente era de Botucatu, né? Fez cirurgia em Botucatu, daí não deu certo. Foi para Bauru, que é um centro maior de referência, né? Fez cirurgia lá, operou com um mega cirurgião. Depois foi para a parte estética, fez ortodontia. Enfim, mas o resultado não veio. Tá? No final, ela foi reabilitada, ok? Só que com a linha média totalmente desviada, totalmente assim. Eu via que ela não estava feliz com aquele resultado, sabe? E, cara, você sabe que quem acabou mexendo no caso dela fui eu, depois de formado. Não faz muito tempo, deve fazer uns 5 anos mais ou menos, né? E eu corrigi, cara. Eu corrigi o caso dela. E isso pra mim foi muito gratificante, cara. Eu poder... Claro, ela tinha uma limitação técnica do caso, mas eu olhava ela antes, ela estava dando certo. Eu não lembro se era para esquerda ou para direita. A linha média muito desviada, coisa absurda. Cara, e a gente conseguiu, conversando certinho com o laboratório. Na época não foi no digital, na época era o analógico, acho que foi 2021, estava começando o digital, mas era o analógico e foi feito um belíssimo trabalho com o técnico, o João, lá de Marília, fez um belíssimo trabalho e a gente conseguiu, assim, de uma certa forma, assim, resolver o caso dela. Ficou muito bom isso. Eu fiquei muito orgulhoso de resolver o caso da minha irmã, que passou por, não sei, trocentos dentistas bons, conceituados lá no interior, em Bauru, em Botucatu, né? E eu acabei resolvendo. Isso foi muito gratificante. A gente sabe que dentro da odontologia, cada especialidade tem seu mundo. E dentro dessa área é bem fascinante. Eu acompanho, assim, obviamente, quando tem algum colega que está por aqui ou através das redes sociais. Existe um mundo nessa parte da estética que está crescendo muito também. Para finalizar, você tem a questão da higienização, uma vez que o paciente fez o tratamento. É a mesma do dente natural ou ele tem que ter algum... O paciente fazendo em casa. Uma vez que o paciente fez... Só que quem faz uso de resina composta, né? Faz a resina composta, é bom evitar pastas muito abrasivas, né? Muito abrasivas. Mas uma pasta, um creme dental simplificado, que tem a concentração mínima de flúor, 1000 ppm, está ok. Tá? E fio dental, claro, e manutenção periódica com profissional. Isso, cara, quem tem lente de contato... No mínimo, cara, é de 4 a 6 meses. Tem paciente que tem uma tendência maior, né? De ter inflamação gengival e tal. Tem pacientes que eu chamo com 4 meses. Tem paciente que eu chamo com 3 meses. Por quê? Porque no 4º mês ele já vai estar numa situação já inflamada a gengiva, já perdendo tecido de suporte. Ah, mas a lente pode estar infiltrada. Cara, o paciente também, às vezes, é ruim de escova. Precisa colaborar. Tem paciente que é ruim de escova, cara. Tem paciente que é ruim de escova. Tem paciente que precisa colaborar, né? Orientar, exatamente. Mas assim, tem que fazer a revisão periódica, tá? Isso é o mais importante para quem faz esse tipo de trabalho. Doutor Luiz, a gente tem aqui alguns colegas de formação que nos acompanham pelo canal do Odontocast. Queria que você deixasse um recado para esses profissionais da odontologia que estão buscando também formação na área da estética. Qual conselho você deixaria aí para esses colegas que estão buscando engrenar nessa área dentro da odontologia? Tá. Para quem está começando, isso eu vou me lembrar quando eu estava começando. Hoje, cara, eu posso falar Tava até conversando isso com meu filho ontem, cara. A odontologia hoje é a melhor profissão, cara. Para mim, ela é a melhor profissão que existe. Não tem profissão que você tem uma satisfação de trabalho, você muda o paciente, a questão onde a gente transitou aí, a questão psicológica, o abstrato, você oferece resultado, você resolve problema, você tira a dor. Então, a odontologia é a melhor profissão do mundo. Agora, ela tem uma barreira de entrada que ela não é tão simplificada, tá? Eu, por exemplo, eu passei por alguns bocados antes de ter uma estabilidade de carteira, tá? Eu passei por alguns bocados, né? Tinha uma maletinha, como bem falei, comecei a carreira assim, uma maletinha de pesca, onde eu levava meus apetrechos ali de endodontia, né? Tudo organizadinho, limpinho, mas levava um bilhete único na mão e conhecia São Paulo, norte, sul, leste, oeste, tudo. São Miguel Paulista, Grajaú, tudo, conhecia tudo, tá? Até que eu fui sedimentando minha carteira, mas com muito amor, com muita humanização,
né, com um lado profissional e sempre me atualizando, sempre buscando inovar, sempre buscando técnica, sempre buscando algo a mais, sempre não me conformando. Eu acho que o inconformismo é uma palavra que a gente tem que levar. Você sempre buscar algo a mais, respeitar o próximo, ser transparente, fazer o melhor, tentar ser chato de querer fazer o melhor. Daí você vai crescer, meu amigo. A barreira de entrada, ela é difícil, mas você pulou a barreira. Cara, a hora que isso virar um círculo de leque, de indicações... Hoje, cara, eu não faço tráfego pago, tá? Hoje, 95% ou mais dos meus pacientes são boca a boca. Indicação. Tá? Pacientes particulares, tá? Todos os pacientes são particulares. Tá? Só indicação. Só indicação. Cara, no começo eu não via isso, Ismael. Eu não via. Parecia uma coisa muito distante. Tanto é que eu tentei o quê? Ir para a acadêmica. Cara, é minha única chance acadêmica, eu não me vejo. Uma que eu não sei trabalhar, eu sei fazer canal bem feito, mas eu não sei gerir, eu não sei nada. Cara, fui aprendendo, fui cavalgando, fui aprendendo e tal. Isso ainda não tinha, quando eu saía para os consultórios, me ajudou muito. Por quê? Porque eu pegava o melhor de cada consultório. Aquele consultório, ele é bem organizado, aquilo lá, tal, aquilo lá. Ia filtrando, né? Tentava fazer o meu ambiente, tá, o melhor possível. E, graças a Deus, deu certo, né? Hoje a gente está agora abrindo a nossa segunda casa aqui em São Paulo e oferecendo muito trabalho aí. Graças a Deus hoje tem um mapa geográfico, né? O pessoal procura a gente de longe. Eu nunca imaginava isso, tá? Vem do interior, vem da Zona Norte, vem procurar a gente, já veio até de outros estados. Então é uma gratificação muito grande. Agora, tem essa barreira de entrada que tem que ser furada, tá? E como você vai furar isso? Estudando, trabalhando com honestidade, trabalhando com amor, trabalhando com respeito ao próximo. Cara, intercorrências vão ter. Intercorrências vão existir. Faz parte de quem faz. Só não vai ter quem não faz. Tá? Vão existir. Obstáculos vão ter, mas estão para ser superado e serve de motivação. Tá? Contem comigo, tá? Vocês têm meu Instagram. Muitos dentistas me chamam às vezes para conversar, tal. Cara, eu sou totalmente tranquilo. Às vezes demora um pouco para responder, que tá na correria, tal, não vejo, tal. Mas, cara, eu respondo assim que der, eu respondo, mando mensagem, eles perguntam, né? Hoje eu não tô tão mais vinculado à área acadêmica. Às vezes eu sou convidado para algum evento em particular, mas assim, hoje o meu foco bem é o clínico, é o tete a tete com o paciente ali, né? Quais áreas que você tem lá hoje de tratamento dentro da clínica? Cara, a clínica é completa, tá? A gente faz todo tipo de tratamento, mas o foco é a reabilitação mesmo. De reabilitação, né? Dr. Luiz César Briziguiello, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal do Odontocast. Sempre que precisar, estamos de portas abertas. Foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigado pela sua participação aqui, meu amigo. Obrigado a vocês, Ismael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que seja a primeira de tantas outras, né? Que a gente possa aí ter esclarecido algumas dúvidas, tanto para dentista como para pacientes. Foi um bate-papo, né? Uma manhã bastante gostosa aqui, né? E eu agradeço de coração. Eu que agradeço, meu amigo. Você ainda que não é inscrito no canal da Odontocast, vai lá, se inscreva no nosso canal. Estamos compartilhando também aqui o Instagram, onde nós vamos estar colocando alguns cortes desse podcast para você estar acompanhando também. E vamos estar colocando aqui os contatos do Dr. Luiz César na descrição desse vídeo para você que tem alguma dúvida e queira, obviamente, estar falando com ele. Fique à vontade. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.